Torcedor palmeirense, antes de começarmos essa verdadeira bomba que está sacudindo os bastidores do maior campeão do Brasil, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar a sua opinião nos comentários. O que vamos revelar agora não é apenas uma notícia de mercado comum. Não é apenas mais uma transferência, mas sim um movimento que pode mudar os rumos do elenco do Verdão e que pegou todo mundo de surpresa. Prepare-se, porque os detalhes vão impressionar. O clima nos corredores da academia de futebol é de total expectativa, misturado com uma pitada de choque e até mesmo desconfiança. Isso porque ninguém esperava que justamente agora, em meio a tantas movimentações, o Palmeiras fosse encaminhar a venda de uma das promessas mais comentadas dos últimos anos. O nome dele? Tales, apenas 20 anos, formado na base alviverde e já despertando olhares do outro lado do oceano. Uma negociação que, segundo informações reveladas pelo jornalista Vene Casagrande e publicadas no portal do Palmeirense, já está praticamente fechada com o Olympiacos, da Grécia. O valor também chama a atenção. 7 milhões de euros, o equivalente a mais de 44 milhões de reais, além da manutenção de 30% dos direitos econômicos para o Verdão. Isso significa que no futuro, caso o garoto brilhe em terras europeias e seja revendido, o Palmeiras ainda pode colocar mais milhões nos cofres. É uma jogada que mistura ousadia financeira com visão de longo prazo, mas que também deixa no ar a dúvida. Será que não é cedo demais para se desfazer de um jovem que ainda tinha tanto a mostrar no elenco de Abel Ferreira? A trajetória de Tales dentro do clube começou em 2021, quando ele chegou para reforçar o Sub-17 vindo do CRB. Rapidamente mostrou talento, gols e títulos, tornando-se uma peça de destaque nas categorias de base. Em 2025, chegou a tão sonhada promoção ao profissional. Estreou com empolgação, anotou 2 gols, mas, como muitos garotos, esbarrou na falta de sequência. Foram apenas 13 jogos com a camisa principal, mas o suficiente para despertar o interesse de clubes do velho continente. O que ninguém imaginava é que a saída viria tão rápido. E aqui cabe a reflexão que tanto movimenta a torcida. Vale mais apostar na joia da base e lapidá-la internamente ou garantir agora um bom dinheiro para equilibrar as finanças e já pensar em novas contratações? Abel Ferreira, conhecido por exigir intensidade e disciplina tática, parece não ter encontrado espaço para Tales dentro de seu sistema. Ainda assim, a sensação é de que o Verdão poderia colher mais frutos dentro de campo antes de capitalizar fora dele. A decisão divide opiniões e promete render muito debate. O Olympiacos, por sua vez, não pensou 2 vezes. O clube grego, acostumado a garimpar talentos em mercados sul-americanos, viu em Tales uma oportunidade rara. Um atacante jovem, veloz, habilidoso, com faro de gol e ainda barato para os padrões europeus. A aposta é clara. Contratam barato, desenvolvem o jogador e em breve o revendem para uma liga maior por valores bem mais altos. E quem acompanha o futebol europeu sabe. Essa estratégia tem funcionado principalmente em países como Grécia, Portugal e Holanda, que servem de trampolim para os gigantes do continente. Mas por trás dessa transferência, há um pano de fundo ainda maior. O Palmeiras vive uma temporada de mudanças profundas. Segundo o portal do Palmeirense, esta é a maior reformulação do elenco desde o início da era Abel Ferreira. Saídas importantes já foram registradas, e chegadas também em um processo que promete se estender até dezembro. O objetivo é simples: reconstruir uma base sólida, competitiva e preparada para a maratona de 2026. E nesse processo, jogadores como Tales acabam se tornando peças de negociação. Os bastidores garantem que a diretoria enxergou na proposta do Olympiacos a chance de resolver 2 questões de uma só vez: aliviar a folha salarial e gerar caixa imediato. E aqui surge outro ponto curioso. Mesmo não sendo titular absoluto, Tales já recebia a atenção de clubes brasileiros, mas o Palmeiras preferiu abrir espaço para uma transferência internacional.
Isso mostra que a diretoria enxerga no mercado externo não apenas uma saída, mas uma oportunidade estratégica de valorização. Para o torcedor, a sensação é agridoce. Ao mesmo tempo em que existe orgulho por ver uma cria da academia alcançar o sonho europeu, também há frustração por acreditar que o garoto poderia brilhar mais com a camisa do Verdão. Afinal, quantas vezes já vimos talentos promissores deixarem o clube cedo demais e estourarem longe do Allianz Parque? Casos como esses não faltam na memória do torcedor alviverde, que acompanha atento cada passo da diretoria. No campo esportivo, a pergunta é: quem ocupará o espaço deixado por Tales? Com a saída do atacante, Abel Ferreira precisará recorrer a outros jovens da base ou contar com reforços que possam chegar nesta janela. O mercado ainda está aberto e não seria nenhuma surpresa se a diretoria usasse parte do dinheiro da venda para investir em outro nome de peso. Afinal, o Verdão tem objetivos grandes pela frente e não pode se dar ao luxo de perder competitividade. Vale destacar que o Palmeiras manteve 30% dos direitos do jogador, algo fundamental nessa equação. Esse detalhe revela que o clube acredita no potencial de valorização futura de Tales, mesmo não o mantendo agora no elenco. Ou seja, se o jovem realmente estourar na Europa, o Verdão ainda terá motivos para sorrir financeiramente. É uma espécie de aposta de longo prazo, que pode render frutos milionários nos próximos anos. Outro fator que chama a atenção é a forma como essa negociação foi conduzida. Sem alarde, sem rumores excessivos e, de repente, a bomba estourou. Tales já estava de malas prontas para a Grécia. Essa estratégia silenciosa da diretoria mostra um novo perfil de condução do mercado. Negociações discretas, rápidas e eficazes para evitar leilões e concorrência inflacionada. Uma lição que pode se repetir em futuras movimentações. O torcedor, no entanto, continua dividido. Muitos acreditam que Abel Ferreira não explorou todo o potencial do garoto, que poderia render mais se tivesse mais minutos e confiança. Outros já enxergam com bons olhos a negociação, entendendo que o elenco precisa de reformulação e que o dinheiro pode ser fundamental para investimentos futuros. No meio disso tudo, surge a emoção de ver mais um jogador da base palmeirense atravessando o Atlântico para representar a formação do clube em outro continente. E há ainda a questão emocional. Tales vinha conquistando os torcedores pela sua postura, pela vontade em campo e pelos lampejos de talento que mostrava quando tinha oportunidade. Ver esse ciclo ser interrompido tão cedo causa um certo vazio, mas também alimenta a expectativa de acompanhá-lo em uma jornada internacional. O garoto pode não estar mais vestindo o verde e branco dentro das quatro linhas, mas certamente carregará o DNA palmeirense onde quer que jogue. O que não dá para ignorar é o impacto que essa negociação gera no vestiário. Jogadores mais jovens passam a enxergar ainda mais possibilidades de ascensão internacional ao vestirem a camisa do Palmeiras. Isso pode se tornar um diferencial motivacional dentro da base, aumentando o engajamento e o desempenho dos garotos que sonham em trilhar o mesmo caminho de Tales. Ao mesmo tempo, reforça a imagem do Verdão como celeiro de talentos respeitado internacionalmente. A diretoria, por sua vez, mostra que está pensando além da temporada atual. Cada movimento parece calculado, cada venda e cada chegada fazem parte de um plano maior. A saída de Tales não é apenas uma perda, mas uma peça dentro de um tabuleiro muito mais complexo que envolve planejamento esportivo, financeiro e até político. O Palmeiras quer seguir forte, competitivo e protagonista, e para isso algumas decisões, mesmo dolorosas, precisam ser tomadas. No fim das contas, a transferência de Tales para o Olympiacos é apenas a ponta do iceberg em uma narrativa muito maior, que envolve não só o presente do Palmeiras, mas também seu futuro como potência do futebol sul-americano. O Verdão, em meio a uma das maiores reformulações da era Abel Ferreira, encara cada saída e cada chegada
como peças de um quebra-cabeça que só será compreendido integralmente dentro de alguns meses. A torcida, sempre atenta e apaixonada, acompanha esse processo com a sensação de estar presenciando o início de um novo ciclo. E Tales, mesmo deixando o clube cedo, simboliza esse ponto de virada. Sua partida não é um ponto final, mas sim uma vírgula em uma história que pode ter novos capítulos escritos em verde e branco no futuro. E é justamente nesse ponto que fica o grande suspense. Será que essa saída será lembrada como uma decisão acertada, que rendeu milhões e abriu portas? Ou será que será vista como um erro estratégico de abrir mão cedo demais de um talento da casa? Só o tempo dirá. O que se sabe é que a história de Thalys com o Palmeiras não se encerra aqui. Há sempre a possibilidade de novos capítulos. Por enquanto, o que resta é acompanhar cada passo e torcer para que o futuro sorria tanto para o garoto quanto para o Verdão. E você, torcedor, o que acha dessa venda inesperada? Foi um movimento inteligente da diretoria ou um erro em se desfazer de uma promessa tão cedo? Deixe a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando porque ainda teremos muitas novidades sobre o mercado da bola e os bastidores do Palmeiras. Essa história está longe de terminar e você não pode ficar de fora dos próximos capítulos.